Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico, o canal onde você aprende a ficar rico com cripto. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai fazer uma análise do Bitcoin aqui, porque o Bitcoin já acordou um pouco reagindo aí e vocês vão entender exatamente o porquê que isso aconteceu, o porquê que ele caiu antes de reagir também e várias outras coisas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui nesse vídeo, também se inscreve nesse canal, porque esse canal tá saindo vídeos todos os dias sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre XRP, sobre todas as moedas que você mais gosta e todas aquelas moedas que podem deixar a gente multimilionário. Então, já desce o dedão no like, eu quero que você comente aqui embaixo também qual que é a sua maior posição e o que você acha que vai acontecer com o mercado cripto daqui pra frente. Se ele vai cair mais, se ele vai subir. Eu quero escutar de vocês o que está se passando pela cabecinha de vocês. E também, se vocês quiserem mais conteúdos, é só vocês clicarem nos links aqui de baixo, tá? Tem vários links muito legais que vocês vão gostar bastante do conteúdo que tem em cada um deles, beleza? Então vamos direto para a análise do Bitcoin aqui. Como vocês podem ver, hoje o Bitcoin, nesse momento que eu estou gravando, tá 20 mil dólares, 275, né? Então aqui, ó, que a gente enxergou durante a noite aí? Vamos descer um pouco aqui também o gráfico, né? Vamos dar um zoom no gráfico. Pra quem não sabe, quando a gente diminui aqui o tempo gráfico, né? A gente basicamente dá um zoom nele. Então é o que a gente chama de fractal isso, né? O que acontece? O que a gente enxerga nessa estrutura desde aquele pump pré reunião do Fed lá, né? Reunião não, pronunciamento do Jerome Powell, né? O que acontece? Por que esse tipo de movimentação é muito típica no mercado de criptomoedas, por exemplo? Porque existem muitos market makers. O que são os market makers? Market makers são todas aquelas baleias ou instituições que movem o mercado para conseguir extrair mais dinheiro para si, tá? Basicamente eles querem buscar pontos de liquidação de traders, tá? Então por isso que eles movimentam o mercado muito bruscamente para acontecer esse tipo de movimentação aqui, entendeu? O que acontece, gente? A gente tem uma queda forte aqui e depois um pump gigantesco. Aí esse pump é seguido de uma queda mais forte ainda. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque nesse ponto tinha muitas pessoas com posições de long, tinha muitas pessoas que entraram compradas, né, que abriram posições de long, né, que abriram nesse ponto aqui. Falam, não, beleza, o mercado daqui vai dar um pulo. Mas aí o que acontece? O que os market makers fazem? Né? Eles liquidam a galera que está com posição de long e logo em seguida muita gente abre posições de short também. E também já tinha pessoas aqui com posições de short, né? Que são as pessoas que entraram vendida, né? Que são as pessoas que estão apostando para baixo. Quando você aposta para cima é long, quando você aposta para baixo é short, né? Então o que acontece basicamente? Aqui nesse todo esse movimento de lado aqui que o Bitcoin ficou fazendo durante dias e dias, ó, desde o dia 19, ficou andando de lado basicamente. Várias pessoas ficaram abrindo posições tanto de long quanto de short, apostando tanto para cima quanto para baixo. E aí acontece essas movimentações muito rápidas para conseguir liquidar essa galera e aí o movimento se tornar real. Aqui nesse último ponto, o que foi o catalisador foi a reunião do Fed e todo o sistema financeiro como um todo mesmo, entendeu? Então o que aconteceu? Primeiro eles tinham que liquidar as posições que estavam apostando para cima, então aqui as pessoas são estopadas, tá? Aí tem uma queda muito forte. Logo em seguida, eles tentam estopar as pessoas que estão com posições de short, fazendo o que? Um short squeeze, desculpa. Isso aqui é um long squeeze, isso aqui é um short squeeze. E aí um short squeeze para conseguir liquidar essa galera, para quê? Para que aí sim o movimento aconteça e poucas pessoas estejam alavancadas, poucas pessoas estejam nesse movimento real aqui, tá? E aí aconteceu a reunião do Fed e tal, etc. O mercado inteiro, no mundo inteiro, sexta-feira derreteu e foi exatamente o que aconteceu aqui. Derreteu, certo? E aí ele caiu até esse nível e ficou andando de lado de novo. O que aconteceu? Mais uma vez a mesma história. Aqui muitas pessoas estavam achando que ia voltar a subir já, entendeu?
Então eles têm que movimentar o mercado para baixo para liquidar a galera que estavam compradas, tá? Que estavam com posições de long, para que depois eles revertam de novo e explodam para cima, fazendo o quê? Fazendo com que aconteça um short squeeze, que é essa movimentação manipulada para que o mercado ele liquide a galera que abriu posições de short, não só aqui, como nessa última queda também, tá bom? Aqui, ó, no que essa queda foi às 20 horas de ontem, tá? E aqui já voltou a subir, né? E por que isso daqui é positivo? Porque a gente está chegando no final, a gente está chegando onde as pessoas já estão cansadas de perder dinheiro, né? Então o mercado ele tem que reagir de alguma forma. E qual que é a minha visão? O que eu acho que vai acontecer? Talvez a gente tenha chegado no fundo finalmente, tá bom? Eu acho que a gente chegou no fundo, tá? Isso não é uma recomendação de compra, não é recomendação de venda, não é recomendação de nada. Você faça a sua própria pesquisa, você faça a sua própria decisão. Isso aqui é só uma especulação da minha parte, baseado nas análises que eu estou fazendo, tá bom? Ah, mas como que você pode afirmar que é o fundo? Aí que tá. Existem alguns pontos que a gente pode enxergar aqui que está acontecendo já. Por exemplo, é isso daqui, ó. O MFI e o RSI já estão fazendo divergências bullish. O que é uma divergência bullish? Quando o mercado, por mais que esteja caindo, ele está tomando força. Porque o RSI se chama Relative Strength Index. O que isso significa? Índice de força relativa. O MFI é Money Flow Index, que é o que? É índice de fluxo de dinheiro, tá bom? Ou seja, o que a gente enxerga nesses dois indicadores aqui embaixo? O mercado ele caiu, mas ele ganhou força, ou seja, ele fez essa movimentação com baixas mais altas, tá vendo? O MFI foi bem, tipo, foi no limite ali, tá? Mas o RSI é mais aparente, que é o que? Nessa baixa daqui, nessa primeira baixa do dia 20 de agosto, o que a gente vê? Um RSI lá embaixo, um RSI de 14,9, né? E aí ele volta a ter uma subida relativamente capenga ali, né? E cai de novo, e cai mais forte ainda, alcança níveis até mais baixos, né? E isso aqui levou o quê? Levou a um RSI de não mais 14,5, mas 20,32. Ou seja, a força relativa do mercado ganhou força, entendeu? Ele ganhou força na queda. Isso significa o quê? Que muitas vezes, alinhando aqui com o MFI também, a gente vê um fluxo de dinheiro entrando nesses níveis. E basicamente, isso tudo aqui é manipulação de mercado. Isso daqui também foi um long squeeze. E aí acontece aqui um long squeeze para acontecer o short squeeze. O que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei exatamente, mas eu posso especular em cima disso. Como eu falei algumas vezes antes, a gente não pode ultrapassar a linha dos 17.700, tá bom? Isso é uma linha que eu não quero ver ultrapassando, porque se ultrapassar, a gente vai basicamente quebrar uma estrutura gigantesca de que está formando desde 2017. Então, assim, a gente não pode ver o valor do Bitcoin descer mais do que 17.700. É possível que a gente forme um fundo duplo para voltar a subir? É. Mas eu não sei se a gente chega até esses níveis aqui de baixo, tá bom? Possivelmente, e toda essa movimentação que aconteceu pode ter sido um pouco manipulada mesmo por conta do sentimento de mercado, né? O sentimento de mercado, ele diz muitas coisas pra gente. Muita gente está bearish. O que isso significa? Muita gente está achando que vai cair mais. Eu vejo gente falando que vai chegar a 10 mil dólares, a 13 mil dólares, a 8 mil dólares. Eu vi gente até falando que vai chegar a 3 mil dólares. Ah, Henrico, mas no último vídeo que você fez sobre Bitcoin, você falou que pode chegar a 3 mil. Sim, mas eu não acredito que chegue agora, caso a gente não rompa aqui, tá bom? Se a gente romper os 17.700, aí é outra história, porque vai quebrar toda a estrutura de pensamento e de gráfico que eu estou tendo para que a gente chegue a essas conclusões, tá bom? A gente não tem tantas resistências, tantos suportes, quer dizer, a gente não tem tantos suportes
depois dos 17.700, tá bom? Então a gente tem que manter essa estrutura aqui, tá? Uma coisa interessante é que a gente não rompeu essas baixas aqui, tá bom? Então isso é legal. Eu acredito que a gente no máximo aqui vai chegar até os seus 19 mil, tal, até 18 mil alto, tá bom? Mas eu não acho que a gente chega nos 17.700 de novo, tá bom? Porém, o que que acontece nesses pontos? A gente tem que entender que o mercado ele funciona através de manipulação de mercado das baleias, das instituições, dos market makers. Então, o que que acontece nesses pontos específicos? As pessoas começam a mudar de pensamento. Fala, caramba, agora vai chegar a 10 mil. Então, eu vou entrar vendido. Então, eu vou alavancar para baixo. Eu vou entrar com posições de short. E aí acontece o short squeeze. E aí, nesse short squeeze, como várias pessoas já perderam dinheiro em todos esses movimentos muito bruscos, as pessoas estão desacreditadas. Então, geralmente, o mercado ele faz o contrário do que todo mundo está acreditando que vai acontecer. O que acontece nesses momentos? Muita gente estava falando dessa cunha ascendente, né? Ah, a cunha ascendente vai quebrar para baixo, não sei o que. Quebrou. Muitas pessoas acertaram, fizeram uma grana, legal. Aqui, outra cunha ascendente, quebrou. Qual que é a coisa mais lógica agora? Ah, se formar outra vai cair de novo. Então, possivelmente, a gente forme aqui mais uma vez o mercado andando de lado, meio que para cima, para ele acontecer uma reversão, entendeu? Eu acredito que a gente está no ponto de reversão, sim, tá bom? Eu não acho que isso daqui foi só uma baixa local, tá? Um fundo local. Por quê? Porque se a gente romper aqui, vai dar ruim, tá bom? Não, eu não gosto da ideia do Bitcoin chegar a 10 mil dólares agora. Por mais que eu acredite que ele chegue no futuro, tá bom? Por quê? Porque se a gente romper isso aqui agora, o Bitcoin não teve nenhuma retração até agora. Se a gente for ver o gráfico do Bitcoin, aqui, vamos pôr no diário que dá para dar uma visão melhor. A gente vê o gráfico do Bitcoin desde a alta histórica, a gente não enxergou nenhuma retração. Isso nunca tinha acontecido na história do Bitcoin, tá bom? Ah, isso aqui é uma retração. Não, isso aqui não é uma retração como ele geralmente faz, tá bom? O Bitcoin está em uma queda livre desde o final do ano passado. Então, isso daqui é muito atípico, tá bom? Isso não é legal de se ver. Por quê? Porque se o Bitcoin romper aqui seus 17.700, ele vai quebrar uma estrutura tão grande que isso me leva a crer que o Bitcoin está fundamentalmente quebrado, porque ele não teve nenhuma retração, ele se mostrou muito fraco. Só que o que me leva a crer que a gente está no fundo? Alguns pontos importantes. O primeiro deles, olha só como é que está a movimentação desse fundo aqui. Primeiro que a gente não rompeu a baixa total ali, que eu não quero que rompa. A gente fez uma estrutura que parece sim formar um fundo duplo para que a gente comece uma retração realmente forte. E o que me leva a crer isso também? Olha aqui o tamanho do volume que está acontecendo aqui. O volume aqui é nitidamente maior do que todo esse volume daqui. Olha só como é que é nítido o, o, a densidade do volume aqui relacionada a toda essa parte, principalmente quando ele chegou à alta histórica. E o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga outra divergência, né? Aqui o Bitcoin, ele teve sim um volume alto aqui na queda de o que aconteceu em 2020, né? Que a gente sabe o que aconteceu, que fechou tudo, etc. Que, beleza, um volume alto que causou aqui uma busca do 4.236 até aqui em cima. Né? E o que a gente enxerga? Um alto volume nessa subida, só que a segunda subida que levou o Bitcoin até a alta histórica foi basicamente manipulação de mercado por short squeeze, tá vendo? Isso aqui tudo se mostrou short squeeze, porque não tinha volume para isso acontecer, entendeu? Então isso é basicamente manipulação de mercado. Então, aqui nessa alta a gente vê claramente o volume caindo, ele tendo uma alta mais alta. Então, assim, o que isso leva a gente. O que isso faz com que a gente entenda do mercado? Que por mais que o preço tenha subido, o volume caiu. Então já era de se esperar uma queda forte. Porém, o volume só foi voltar a tomar força
nessas últimas duas quedas, nessa queda e nessa última queda. Nessa última queda até os 17 mil, o volume finalmente começou a subir muito forte. Então, esse volume desse tamanho, principalmente num canal de 20 mil dólares aqui, é muito oportuno, tá bom? É muito oportuno e muito interessante a gente enxergar esse canal aqui acontecendo. Por quê? Porque a gente pode formar o que a gente chama de acumulação Wyckoff. O que é uma acumulação Wyckoff? Ele é basicamente um padrão de acumulação onde as baleias elas ficam basicamente manipulando o mercado para que elas consigam comprar mais baixo, tá? E liquidar as pessoas no meio disso, ou seja, elas sobem, né, sobe, desce e ele fica andando de lado, né? E como que a acumulação Wyckoff pode se dar aqui, tá bom? Eu acredito que a gente vai sim ficar andando de lado aqui durante um tempo, ter um pump para a gente voltar e aí sim a gente ter o resto da retração. Porque uma acumulação Wyckoff geralmente acontece desta forma, desse movimento, tá bom? No próximo vídeo eu posso trazer alguns exemplos de acumulação Wyckoff para vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Mas eu acredito que a gente está numa acumulação Wyckoff. Por quê? Porque a gente fez essa quebra aqui, a gente quebrou essa última baixa aqui, desculpa. Essa baixa aqui, a gente fez essa pernadinha para baixo. O que isso significa? Que a gente quebrou uma estrutura que estava formando de baixas mais altas, né? De higher lows. Então, a gente quebrando essa estrutura, a gente tem talvez uma acumulação mais saudável, tá bom? Porque qual que era a minha visão? Se a gente for pegar e prestar atenção no que a gente pode fazer nesse gráfico relacionado com o mundo inteiro, é o que? A gente usa a ferramenta de Fibonacci para ver como se fosse uma régua, tá bom? O que a gente enxerga aqui? A gente enxerga esses níveis, certo? Se a gente pegar o S&P, o que o S&P 500 fez? Ah, Henrique, por que você está pegando ações dos Estados Unidos? Porque as ações, elas geralmente ditam o que vai acontecer com o mercado de risco. E o Bitcoin não deixa de ser parte do mercado de risco. O que a gente enxergou no S&P? A gente enxergou que depois da gente achar um fundo, a gente teve a retração até níveis de Fibonacci próximos do 618. Ou seja, isso daqui, usando como uma régua, a gente traria o Bitcoin até mais ou menos o 618, que seria mais ou menos aqui em cima, né? Que seria aqui o nível de 48 mil dólares, quase 50 mil dólares, entendeu? Então, o Bitcoin está atrasado e fraco em relação ao S&P, por exemplo, entendeu? E geralmente a movimentação do S&P dita o que vai acontecer com o Bitcoin. Então, eu estava sim esperando uma retração até lá. Só que, o que acontece? A gente enxerga que o Bitcoin ele não teve força para isso. Ele não teve força, ele simplesmente ficou andando de lado aqui e deu essa última quebra, porém o volume aumentando. A gente pode ver aqui, ó, o volume formando quase que uma, uma rampa, assim, entendeu? O volume aumentando com o mercado andando de lado é um bom sinal, porque isso aqui pode simbolizar uma acumulação, entendeu? Então, qual que é a minha visão? Antes, a minha visão era o quê? Que a partir daqui a gente ia ter sim um short squeeze, não ia romper essa baixa, para a gente ter desculpa, a gente ia ter um long squeeze, como aconteceu, porque isso daqui foi uma liquidação de longs, tá? E essa liquidação foi muito forte, foi mais de 500 milhões de dólares nessa liquidação, tá? E depois dessa liquidação, a gente teria um alto acúmulo de shorts aqui para a gente ter um short squeeze e começar a retração igual aconteceu aqui com o S&P, tá? Porém, o que a gente viu? Não teve um alto acúmulo de shorts aqui, então o mercado caiu mais. Mais pessoas abriram posições até de long aqui, então a gente teve mais um long squeeze, onde a gente está aqui embaixo agora. Só que a gente não pode romper esta baixa aqui, tá bom? Então a gente pode ficar andando de lado aqui ainda durante um tempo, sim, tá bom? Não acredito que o Bitcoin rompa essa baixa dos 17.700, enquanto o S&P agora nesse instante está até caindo, e eu não gosto de ver isso, tá bom? Isso aqui não é legal, porque não seria interessante ele romper até essa alta aqui, tá? Porque senão ele quebraria uma estrutura aqui
de ondas de Elliott. Isso não é interessante da gente ver. Eu não estou gostando do que está acontecendo com o S&P. Então, assim, caso o S&P rompa tudo isso daqui, e assim, tem duas possibilidades aqui no S&P, tá bom? Que eu tava vendo. Que isso aqui era sim uma estrutura de alta, onde a gente ia formar um padrão ABC aqui para a gente voltar a subir e atingir novas altas históricas aqui, para que a gente consiga chegar numa uma extensão 4.236 de Fibonacci. Porém, a gente vê o que está acontecendo aqui. Caso ele rompa essas altas aqui, a gente pode estar vendo, na verdade, ao invés de um padrão de 5 ondas de Elliott, um ABC e mais 5, a gente vê, na verdade, o ABC sendo isso daqui. E geralmente, quando o ABC é dessa forma, o que a gente enxerga? Vou pegar aqui para a gente fazer o, o, o ABC aqui, ó. Se isso daqui for um ABC, a gente pode fazer literalmente isso daqui, ó. A gente pode voltar até aqui embaixo, aí a gente faz um ABC, mas aí qual que é o problema de ser um ABC? A gente vai despencar. E nesse despenque, aí, meu filho, se segura. Se segura porque o negócio vai ser feio. Porque aí o Bitcoin, se ele não tiver reagido no final desse ABC, se o S&P chegar até aqui nessas baixas, o Bitcoin conseguir chegar até aqui seus níveis aqui de baixo, se manter nesses níveis e depois nessa onda C do S&P, o Bitcoin não fazer nada, nessa última queda aqui, esquece. Aí sim a gente pode chegar a 13, 10, 8, 3 mil dólares no Bitcoin. Ah, Henrique, como assim? Você é louco, isso nunca vai acontecer. Por que você está falando isso? Bababá. Vamos ver aqui o gráfico de um mês do Bitcoin. Na verdade, esse gráfico aqui não vai dar para ver. Aqui, no Bitstamp aqui, né? O que a gente enxerga no gráfico do Bitcoin aqui? Que aparentemente desde a concepção dele lá, né, de 2009, etc., a gente forma um padrão interessante de ondas de Elliott, né? A gente pode ter visto aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente pode ter formado o final da quinta onda em uma onda muito grande, tá? Uma onda bem macro. Por quê? Porque o Bitcoin nunca viu uma recessão de verdade na vida. Ele surgiu em 2009. E 2009 foi justamente quando o mercado de ações começou a se recuperar da queda do subprime. Então ele nunca viu uma queda real. E nessa queda real a gente pode formar uma correção ABC. E nessa correção ABC é onde o Bitcoin chegaria aos seus 3 mil dólares. Que possivelmente a gente faria um A, B, C. Porque ele, através da teoria de Elliott, a gente, o B, ele, o C, desculpa, ele pode chegar até a linha dos 4 aqui, o ponto da onda 4, entendeu? Então, assim, a gente pode ver um bear market gigantesco, nunca antes visto na história, tá? E como que a gente vai traçar isso daqui, entendeu? A gente vai ver uma correção ABC, basicamente. Então, assim, seria uma onda muito maior do que a gente está vendo. Ah, Henrique, então chegou a 3 mil dólares, vai despencar de vez, vai quebrar, vai para zero? Não, entendeu? Se o Bitcoin não sofrer alguma coisa muito grande, a gente pode ver depois mais ondas acontecendo, entendeu? Para chegar ali, sei lá, até seus 1 milhão de dólares, sei lá o que pode acontecer, entendeu? Só que isso daqui você vê através do tempo. A gente, teoricamente, tá assim, a gente veria um bear market aí até, sei lá, 2024, 2025, entendeu? Então, assim, é possível a gente chegar até esses níveis aqui de baixo. Porque segundo a teoria de Elliott, a gente teria chegado no fim da quinta onda com o Bitcoin, tá bom? E aí a gente aconteceria uma correção ABC, onde o Bitcoin chegaria, sei lá, até seus 3 mil dólares. E depois dos 3 mil dólares a gente subiria cada vez mais e assim por diante, entendeu? Nada sobe reto para cima.
tá bom? Nada sobe reto para cima, tudo tem correções, tudo acontece dessa forma aqui, ondas para cima e para baixo, tá bom? Então, assim, é possível sim o Bitcoin chegar a 3 mil dólares. Eu não quero que isso faça agora, por quê? Porque a gente teve um reteste perfeito aqui do da alta histórica, tá? Isso é muito importante a gente ver. Então, se a gente quebrar ali seus 17.700, a gente pode estar vendo o início dessa correção ABC, tá? Então, a gente chegar aqui, sei lá, até uns 10 mil dólares, depois voltar aos 30 e pouco, para daí sim a gente cair para 3 e pouco, entendeu? Então, assim, não é legal a gente ver isso. O que seria interessante o Bitcoin fazer? Se manter de lado durante algumas semanas aí, até a gente ter uma visão mais firme do que pode acontecer, para que a gente tenha pelo menos uma retração até aqui em cima, entendeu? Até seus 60 mil dólares, 50 e poucos mil dólares, tá bom? Então, a minha visão do Bitcoin é o que? Se a gente não romper os 17.500, a gente vai ver o quanto antes uma retração acontecer, tá bom? A gente pode ver o quanto antes uma retração acontecer e isso seria mais saudável porque a gente estaria numa acumulação Wyckoff, tá bom? Então, tomem cuidado, não façam qualquer decisão do além aí, entendeu? O mercado hoje tá verde, a gente pode ver aqui que tem bastante coisa subindo, subindo até relativamente forte, como Quant aqui, subiu legal, entendeu? Então vocês têm que ter cuidado na hora que vocês estão investindo, na hora que vocês estão colocando o seu dinheiro em alguma coisa, tá bom? Vocês têm que ter essa ideia de que pode acontecer qualquer coisa para os dois lados. Ah, Henrico, mas aí é muito fácil, né? Não é porque se você souber isso, que pode acontecer qualquer coisa para os dois lados, com uma análise, com um, algo por trás do que só falar, ah, não, vai subir ou descer, ninguém sabe. Se você tiver uma estrutura por trás, se você tiver algo que você consiga analisar o mercado de forma melhor, você consegue tomar melhores decisões. É basicamente isso, entendeu? Então, assim, fica ligado com o que você está fazendo, fica ligado com o que você está escutando e tome suas próprias conclusões, tá bom? Não culpe ninguém pelas decisões que você faz na sua vida, porque as decisões que você faz, ninguém além de você fez elas, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha pelo menos jogado um pouquinho de esperança aí para vocês, porque pelo que me parece a gente sim chegou no fundo e sim estamos em uma acumulação Wyckoff onde pode acontecer algumas movimentações. Isso aqui foi algo que eu joguei uma ideia lá no meu Close Friends Crypto Rico. Caso você queira entrar no Close Friends Crypto Rico, as pessoas já sabiam que poderia chegar até aqui seus 19 mil e pouco, tá bom? Eu falei isso bem antes disso acontecer. Então, se você quiser entrar, primeiro link da descrição, só você clicar lá que você vai entender tudo certinho como é que funciona, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam animados aí com o Bitcoin, com as criptomoedas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também o que você gostaria de ver aqui nesse canal. Se inscreva também e tamo junto e vamos ficar rico com cripto. É nóis, galera. Até a próxima.